civilização antediluviana encontrada por arqueólogos no Brasil. Você já ouviu falar na Pedra de Ingá? Um dos monumentos arqueológicos mais enigmáticos e controversos do mundo, sem dúvidas, é a Pedra de Ingá. Quando fazemos uma rápida pesquisa no Google sobre esse monumento fantástico, logo nos deparamos com as seguintes perguntas: o que está escrito na Pedra de Ingá? Onde se localiza e quantos anos tem a Pedra de Ingá? Para responder essas perguntas e trazer muitas outras curiosidades sobre esse achado arqueológico magnífico, preparamos esse vídeo especial para você. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Inácio Dias e a partir de hoje estarei com você aqui no canal Verdade Secreta. E já te convido a se inscrever e ativar o sininho para não perder nada do que vem por aí. Compartilhe também nos grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram para que o nosso vídeo chegue a mais pessoas. Dado esse recado, vamos para o vídeo. Já respondendo à primeira questão, o monumento está localizado na zona rural do município de Ingá, no estado da Paraíba, Brasil. Seu comprimento é de 50 metros, altura de 3,80 metros em seu ponto mais alto e 3 metros de largura. Possui cerca de 497 pictogramas, ocupando uma superfície de 40 metros quadrados. Eles são feitos na forma de baixo relevo, uma técnica completamente diferente usada pelos índios brasileiros. Mas embora a arqueologia oficial sempre tentou atribuir sua autoria a eles, há muitas pessoas e pesquisadores que defendem essa ideia. Os petróglifos Ingá têm uma importância excepcional, de um ponto de vista arqueoastronômico. 1976, o engenheiro espanhol Francisco Paiva Alemany iniciou um estudo matemático neste grande colosso. Os resultados foram publicados em 1986 pelo Instituto Brasileiro de Arqueologia. Entre todos os petróglifos que aparecem, Paiva se concentrou no estudo de 117 tigelas hemisféricas de 5 centímetros de diâmetro por 2 centímetros de profundidade, alinhados quase horizontalmente. Com os estudos, chegou à conclusão de que serviam para fazer um registro diário das sombras projetadas pelo Sol. Mas para ele, a Pedra do Ingá é um dos instrumentos mais complexos que a arqueoastronomia já documentou, permitindo medir a posição do Sol quando está no Oriente. Portanto, as medidas do tempo em suas frações naturais são os dias. É mais do que provável que os antigos povos utilizavam esse instrumento para fins astronômicos. Na Pedra de Ingá, temos diversos enigmas em seus petróglifos. Entretanto, com o passar dos anos, muitos pesquisadores tentaram decifrá-los. Dentre eles, o grande destaque para o arqueólogo Gabriele Baraldi, que visitou a Pedra do Ingá pela primeira vez em 1988. Ele ficou tão fascinado que começou a fazer um estudo rigoroso das inscrições, e suas conclusões foram realmente revolucionárias. Tendo um espírito aventureiro e apaixonado por arqueologia, Baraldi prosperou em suas pesquisas nas civilizações ameríndias. Ao descobrir a Pedra de Ingá, deu início à sua pesquisa, cuja maior parte dela foi feita no Brasil. Entretanto, os seus resultados foram reunidos em 2 livros publicados em 1997. Ao visitar o museu do Dr. Javier Cabreira Darquia, no deserto Ocukage, se deparou com as pedras de Ica, no Peru, e nelas haviam representações de seres humanos, aviões, dinossauros, cirurgias antigas e muitos outros desenhos. Alguns acreditavam que essas pedras eram falsas, porém, Baraldi confirmou sua autenticidade. Um epigrafista e especialista em conhecimento de línguas mortas o ajudou a mergulhar no mundo dos hititas, uma grande civilização antiga praticamente ignorada pela história. No entanto, foi tão importante quanto a civilização egípcia. Graças aos estudos realizados na Pedra do Ingá, ele chegou à conclusão de que as inscrições hieróglifas que contém nelas são hititas,
ou mais preciosamente proto-hititas. Isso mostrou que no passado, o leste do Mediterrâneo e América estavam conectados. Além da pedra de Ingá, Baraldi era fixado em outra pedra que também está coberta com inscrições hititas, mas que não são hieróglifos, são cuneiformes. A pedra Ingá foi desenhada verticalmente, mas parece que um grande cataclismo a derrubou, tornando difícil a leitura, além de que antigamente a pedra era o dobro do seu tamanho atual, supostamente fazendo parte da fachada de um colossal monumento. Em 1988, Baraldi percebeu que o idioma correspondente à escrita hieroglífica hitita ou proto-hitita era exatamente igual aos nativos tupi do Brasil. E sabemos que o idioma tupi foi a primeira linguagem descoberta pelos portugueses quando chegaram ao Brasil, por volta de 1500 anos. Baraldi descobriu que era a língua mais antiga falada no mundo antediluviano, incluindo Atlântida, e ela também estava relacionada com línguas de outras partes do mundo. Ele percebeu que as palavras tiveram uma grande semelhança com a escrita dos hititas, da área da Anatólia, hoje conhecida como a moderna Turquia. Então ele pensou, ligou os pontos e chegou à conclusão de que Atlântida poderia ser a ponte entre o Mediterrâneo e a América. Ele ainda descobriu que os símbolos encontrados nos hieróglifos hititas e proto-hititas eram os mesmos símbolos que aparecem numa das placas de metal que eles coletaram do famoso OVNI, que caiu em Roswell em 1947. Isso levou a acreditar que esses símbolos poderiam ter uma relação com seres não humanos, mencionados em muitos escritos e lendas antigas, que chegaram ao planeta Terra há milhões de anos atrás. E como já sabemos, os inscritos das antigas civilizações, em diferentes lugares e épocas do mundo, contam que os deuses vieram do espaço para dar origem ao nosso planeta. Por outro lado, no ano de 1984, no interior da Bahia, região do Nordeste, Baraldi encontrou os restos de uma civilização desconhecida, para a qual eles nomearam Ingregio. Estes restos diferem muito das construções realizadas nessa região, como, por exemplo, paredes polidas, pedras de cerâmicas vítreas cortadas em ângulos retos. Baraldi acredita que esse lugar pode ter sido um antigo centro cerimonial de caráter astronômico. Isso é comentado em seu livro A Descoberta 512. As estruturas que foram encontradas assemelhavam-se às culturas pré-colombianas andinas. Também foram encontradas grandes rochas menires e também calçadas de pedras, que pareciam fazer parte do caminho de um grande complexo. Baraldi chegou até a pensar que Ingregio poderia ser a cidade perdida de Acetá, cuja foi tão buscada pelo obcecado coronel Percival Harrison Fossé, que encontrou uma estatueta estranha com símbolos desconhecidos. Baraldi desenvolveu um sistema de tradução adequada, combinado do proto-hitita e o tupi-guarani, o que lhe permitiu interpretar línguas antigas sem decodificar. Não hesitou em nenhum momento que a língua tupi era hitita. Desta forma foi capaz de decifrar escrituras enigmáticas, não só a da Pedra do Ingá, mas também da estatueta de Fossé, e confirmou que o ídolo de Fossé era relacionado com a desaparecida Atlântida. Baraldi conseguiu identificar na Pedra de Ingá uma imagem desgastada de uma cabeça barbuda com chapéu de copa, que poderia ser um rei ou um sacerdote. A figura está colocada horizontalmente. Isso dá indícios de que pertenceu a uma época anterior às inscrições, quando a pedra ainda estava de pé, fazendo parte de um monumento muito mais antigo. Baraldi só conseguiu traduzir alguns símbolos, porque eles pareciam muito com os personagens hititas. Também possuem uma grande semelhança com símbolos antigos, encontrados na Mesopotâmia e na Ilha de Páscoa. De acordo com as inscrições da Pedra de Ingá, existem vários textos diferentes. Por um lado, fala-se de uma guerra de fronteiras entre dois soberanos de origem mesopotâmica, enquanto outro texto menciona
uma terrível erupção vulcânica que cobriu de cinzas uma cidade de pedra na costa atlântica. Para Baraldi, esses eventos ocorreram entre 1374 e 1322 a.C., como se pode deduzir a partir dos dados demográficos. De acordo com esses dados, Mocilis II, em uma guerra de 6 anos, destruiu o poder da terra de Azauá. Isso aconteceu muito depois de quando a cabeça barbuda foi esculpida. Tudo indica que os petróglifos foram feitos em diferentes épocas. Também percebeu que as inscrições na pedra de Ingá apresentam uma forte semelhança com as gravuras encontradas na Ravina de Candia, na Ilha de Ferro, nas Ilhas Canárias. Sem dúvidas, esse monumento colossal é algo fantástico e excepcional, mas que ainda esconde muitas informações em suas mais de 400 gravuras, que certamente um dia serão reveladas. Mas e você? O que você acha? Será que os povos das antigas civilizações eram conectados? Ou tudo não passam de coincidências? Me diga o que você acha nos comentários. Não esqueça do like, se inscrever e compartilhar para ajudar o canal. Eu vou ficando por aqui. Muita luz e sabedoria. Um forte abraço e até o próximo vídeo.